Hoje nós vamos tratar do assunto de afastamento de Deus. Afastamento de Deus. Talvez você pense, isso aí está longe de acontecer comigo. Todos nós estamos a um passo de nos afastarmos de Deus. Todos nós. Todos nós podemos, da noite para o dia, sim, rapidamente. Crescimento espiritual não acontece da noite para o dia. Crescimento espiritual precisa de práticas, de exercício, precisa de estudo, precisa de aconselhamentos e precisa do relacionamento com outros irmãos. Esse é o crescimento espiritual. Leva muito tempo. Como dizia o autor Miles Stanford, uma abóbora 6 meses, um carvalho 200 anos. Então é um carvalho maduro, né? Então nós queremos ser carvalhos, nós não queremos ser abóboras. E para o crescimento então leva-se muito tempo para você construir uma reputação, para você construir um relacionamento com Deus, com os irmãos, uma consciência de que você precisa levar a mensagem do Evangelho para aqueles que não conhecem. Leva muito tempo da vida cristã. Mas para se afastar de Deus, um escândalo já pode fazer isso. Afastar-se de Deus, um vento de doutrina que passa por você e você agarra, você já se afasta de Deus. Então nós precisamos nos preocupar com o crescimento espiritual, mas nós também deveríamos nos preocupar com o afastamento das verdades de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, nós temos o exemplo da história de Israel. Israel se afastou de Deus várias vezes. Israel tem um histórico de altos e baixos muito grande. Tem um histórico de deslizes em todas as páginas do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo pega alguns desses exemplos e falam que eles servem para nós também. Da mesma maneira, nós precisamos nos preocupar porque nós podemos nos desviar do Senhor. Israel estava tudo bem, de repente alguém começa a reclamar de Deus. A reclamação se torna coletiva. Pronto, já se afastaram de Deus. Muitas vezes Deus trazia um juízo na mesma hora. Outras vezes ele demorava um pouco mais para dar tempo para o povo se aproximar de Deus novamente. O afastamento de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 10, ele acontece com a imoralidade. Sim, a imoralidade sexual te faz se afastar de Deus. Ele acontece também com a idolatria. Quando eles resolveram que o Deus deles poderia ser representado através de um bezerro de ouro, eles se afastaram de Deus. E quando veio a época dos reis, esses reis precisavam de aliança, ou achavam que precisavam de alianças com os povos. E eles davam as filhas deles para se casarem com outros povos, ou filhos também. E com essas alianças vinha junto todo aquele panteão de deuses, de ídolos, de demônios. E ao fazerem essa aliança, eles se afastavam de Deus também. Então a imoralidade nos afasta de Deus. A idolatria nos afasta de Deus. E também a consciência contaminada nos afasta de Deus. Se a sua consciência se tornar contaminada, ou seja, se você começar a achar que aquilo que está errado está tudo bem, é consciência contaminada.
quando aqueles dois anjinhos, um anjinho e outro não anjinho, começam a te dar sugestões, e aquele do mal começa a sugestionar para sua mente de que certas práticas ou certos pensamentos está tudo bem. Se não estiver tudo bem e você aceitar, então a sua consciência ficou manchada, contaminada. E uma vez que acontece isso, você já se afastou de Deus. Notem então que é muito fácil se afastar de Deus, e por isso eu quero ajudar os irmãos e ajudar a mim mesmo, naquilo que tenho estudado da Palavra de Deus em 1 Coríntios 10, a nós não cairmos nesse caminho de afastamento de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 10, 1. Alguém pode ler? Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Ou seja, uma vez todos estavam bem próximos a Deus. Por quê? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, pelo menos duas coisas aconteceram de imediato. Primeiro, uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, e à noite uma coluna dessa nuvem, só que de fogo. Todos estavam debaixo, ou seja, aquela nuvem representava a presença de Deus. Onde Deus ia, aquela nuvem dirigia as pessoas. Por exemplo, o povo de Israel, depois que atravessou o Egito, eles acampavam. E esses acampamentos que eles faziam nas barracas deles, com o tabernáculo, aquele acampamento era fixo até que Deus quisesse que eles mudassem. E como que eles sabiam quando Deus queria que eles mudassem? Porque essa nuvem que ficava em cima do tabernáculo, da tenda maior deles, começava a se deslocar. Aí o garotinho estava brincando lá, as crianças brincando: papai, a nuvem está se mexendo. Aí os pais já corriam e falavam para todos: a nuvem está se mexendo, fala para Moisés. Moisés já mandava todo mundo, cada um tinha a sua função, e cada um tinha que pegar algumas coisas no tabernáculo. Não era qualquer um não, só os levitas, só da família de Arão. Aí eles iam transportando, eles desmontavam o acampamento. Eles fizeram isso 41 vezes. Deus dizia para onde eles tinham que ir através daquela nuvem. Então, quando esse primeiro versículo fala, todos estiveram debaixo da mesma nuvem, quer dizer, Deus os orientava. Você só não está afastado de Deus quando Deus está orientando a sua vida. Quando Deus começa a mudar o rumo da sua vida para cá, para lá, segue, para, retrocede, você precisa seguir. Porque se a presença de Deus vai te mandando para um lugar e você vai para outro lugar, você está afastado, desviado daquilo que Deus quer. Mas não foi só a nuvem que eles tiveram como comunhão. Todos passaram pelo mar. Lembram? O mar vermelho se abriu e o povo passou em terra seca. Todo o povo de Israel, ao passar e terminar aquela passagem, eles fizeram até uma música, o Cântico de Moisés. Esse Cântico de Moisés será cantado no céu, inclusive, por aqueles que passaram pelo mar da aflição na tribulação. Eles vão cantar esse cântico novamente. Então todos passaram pelo mar. O apóstolo Paulo chama isso de batismo. O que quer dizer batismo? A palavra é grega, baptisme, que quer dizer colocar dentro. Então todos eles estavam dentro do quê?
dentro dessa nuvem e dentro desse mar. Debaixo da nuvem, dentro do mar, só que em seco, não é? Eles foram batizados em Moisés. Todos eles estavam debaixo desse sistema. Você também, como igreja, como salvo em Cristo Jesus, você está debaixo de um guarda-chuva. Esse guarda-chuva te dá proteção espiritual. Tem alguns pregadores que estão se colocando como guarda-chuva espiritual dos crentes. Eles falam: nós somos a sua proteção espiritual. Por isso, as pessoas seguem cegamente alguns líderes. Agora não é novidade para ninguém aqui que eu sempre falo para lá. Aqui não. Segue a Cristo Jesus. Você não está debaixo da minha proteção espiritual, nem debaixo da proteção espiritual dos líderes desta igreja. Você está sob a orientação desses homens que pretendem estar debaixo da proteção espiritual de Deus. Então você segue a Cristo Jesus. E Cristo Jesus tem levantado sim pessoas para te ajudar. Mas os coríntios são advertidos de que eles estão debaixo desse batismo, dessa proteção, dessa orientação divina. Então, isso aqui é a minha proteção, palavra de Deus. Não o livro em si, não precisa colocar em cima da cabeça, é só um símbolo, né, para dizer que todos os que estão andando segundo esse livro estão batizados nas verdades do Senhor. O Espírito Santo te colocou dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja é mais do que esse grupo aqui, mais do que todos os grupos nessa cidade reunidos. A igreja é invisível, porque você não sabe o número de pessoas no mundo inteiro, mas você, crente em Cristo Jesus, foi colocado dentro dessa igreja. Ninguém tira você daí. No versículo 3, ele também fala dessa unidade. Alguém pode ler o versículo 3? E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Ou seja, tudo que eles recebiam, os 10 mandamentos, toda a orientação que eles tiveram, era um manjar espiritual deles. Até o pão que caía do céu, chamado maná, todos eles comeram. Todos eles estavam unidos nisso, eles tinham isso em comum. Estavam debaixo da mesma nuvem, atravessaram o mar, comeram do maná, daquele pão que caía de madrugada. Eles também beberam de uma água só, porque faltando água, eles foram tomar de um lugar, e aquela água era amarga, por isso deram o nome de Mara, quer dizer amarga. Bom nome para colocar para os filhos, né? Amarga. Mas aí eles foram orientados a jogar um tronco de madeira naquela água amarga e a água ficou potável. Todos eles beberam da água potável. Além disso, uma vez eles estavam com sede e Moisés foi orientado a cutucar a rocha, bater na rocha, e dali saiu um rio, e todos eles foram dessedentados, beberam daquela água, deram para os animais, e olha que eram uns 2 milhões de pessoas. Então não era um filtro de água saindo da rocha, era um rio. Provavelmente fizeram um açude ali por perto para juntar aquela água. É o que diz o versículo 4, alguém pode ler? E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele pega aquele incidente de que eles beberam da água da rocha, e eles falam, mas a rocha é Cristo, a pedra é Cristo, e essa pedra os seguia. Na tradição dos judeus, encontra-se nos livros de tradição deles, eles têm o livro dos jubileus, eles têm o Talmud,
eles falam que os anciãos, eles pegaram lasca daquela rocha e carregaram aquele símbolo, aquela rocha. E eles carregaram durante algum tempo no deserto. E o apóstolo, não sei se isso é verdade, tradição dos judeus, mas o apóstolo Paulo, de qualquer maneira, ele fala que todo o tempo Cristo estava seguindo, Jesus estava seguindo aquele povo no deserto, porque Ele é a rocha, é Ele que te dá a água espiritual. Jesus falou para a mulher samaritana: se você beber da água que eu tenho para te oferecer, nunca mais você vai ter sede. E nós já bebemos dessa água. E ao bebermos dessa água, a palavra de Deus também diz que do seu interior fluirão rios de água viva, que é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, meus irmãos, nós estamos tão entrelaçados uns aos outros e com essa verdade que qualquer escapadinha já seria um desvio. Não estou dizendo que se alguém se afastar dessas verdades, um crente no caso, ele vai para o inferno. Não, a salvação dele já está garantida. Mas não quer dizer que uma pessoa morando numa casa maravilhosa, que se desvia dos princípios daquele lar, ele não é mais filho daquela casa, ele não é mais daquela casa. Por exemplo, se alguns dos meus filhos resolvessem se tornar rebeldes, eles estariam desviados da nossa casa, desviados dos nossos princípios, mas isso não quer dizer que eles deixariam de ser filhos rebeldes. Então o apóstolo Paulo está dizendo: você tem tudo nessa casa, você tem tudo que você precisa nesse contexto, nesse ambiente. Por que você vai se desviar? Mas o apóstolo Paulo disse que Deus não se agradou da maioria deles. Temos um grupo aqui, graças a Deus por esse grupo. Será que Deus está contente com a maioria de vocês? Será que Deus está contente comigo? Porque se Deus não estiver contente com você, você já está afastado de Deus, você está desviado de Deus. E o versículo 5 fala que porque Deus não se agradou deles, eles ficaram prostrados no deserto. Num dia só morreram, 23 mil pessoas, num dia só, porque Deus não se agradou deles. No versículo 6 ele fala da importância de você prestar atenção para esse texto, porque é um exemplo. Alguém pode ler o versículo 6? Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles tiveram desejo das coisas más. Quais eram as coisas más? As coisas más que eles desejavam não eram más em si mesmas. As coisas más que eles desejaram era melão. Alguém gosta de melão aqui? Melão é mal? Não, melão não é mal. Eles gostavam de alho. Gostam de alho? Alho não é mal em si, eles gostavam. Eles gostavam de carne. Alguém aqui é contra carne? Carne em si não é mal. Então, eles gostavam dessas coisas, mas no contexto que eles estavam vivendo, se tornou algo mal. Era uma cobiça e aquilo os afastou de Deus. Por quê? Onde estavam essas coisas que eles queriam? Lembram? No Egito. Lá no Egito. Eles escaparam de lá, eles eram escravos lá. Deus os levou para o deserto com mão poderosa, fez com que atravessasse o Mar Vermelho, fechou o Mar Vermelho, afogou o exército de Faraó, e eles estavam com saudades da escravidão. Lá tinha melão, lá tinha alho, lá tinha carne, lá nós éramos livres. Opa,
Nós não estamos falando do mesmo Egito. Vocês não eram livres lá, eram escravos. Você saiu do mundo, que é o Egito. Talvez você tenha de vez em quando uma saudade do Egito. Saudade das coisas que você fazia lá, daqueles pecados. Se passa isso pelo seu coração, você já está cobiçando as coisas más do mundo e, portanto, você já está afastado do Senhor. Afastar-se do Senhor não é um estado permanente. Você se afastou agora, enquanto estou falando, te dei ideias, mas imediatamente, Senhor, eu confesso ao Senhor, você já volta. Então é possível você voltar no mesmo momento. Só que às vezes o desvio é tão grande, a ribanceira é tão profunda, que você volta, só que você tem que enfrentar os espinhos, você tem que enfrentar a escalada, aí é mais difícil. Mas Paulo está dizendo, estas coisas são exemplo. Um jovem uma vez falou, um jovem da igreja, estava tudo bem, ele falou, eu queria conhecer o mundo, porque eu nunca conheci. Aí alguém falou assim, eu vim de lá, não é bom não, fica aqui. Então, são pessoas que nos dão exemplo daquilo que é afastar-se ou estar afastado de Deus. O apóstolo Paulo fala que a idolatria te afasta de Deus. Versículo 7, alguém pode ler? Nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram, segundo as escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Se entregaram à farra, à orgia. Eles tiraram as roupas, inclusive, e ficou aquele grupo horrível lá. Pessoas dançando, nuas, praticando imoralidades, talvez um culto, um culto sexual para aquele Deus, o bezerro de ouro. E o Senhor disse que você se afasta quando você se torna idólatra também, coloca coisas na frente de Deus. Coisas tendo a prioridade em vez de Deus ser o centro da sua vida. E isso é desviar-se. E também praticar a imoralidade. No versículo 8, ele fala para nós não praticarmos a imoralidade como eles praticaram nesse mesmo dia. E nesse dia, quantos que caíram? Aqui, 23 mil. Deus matou aquele povo. Será que foram para o inferno? Eu não sei se todos eram permanentemente do diabo, ou seja, afastados de Deus. Pode ser que não, pode ser que alguns tiveram um deslize, mas foram mortos. Mesmo mortos, eles estarão com Deus, porque foram castigados aqui nessa terra. Ah não, desviou assim, já vai para o inferno. Bom, então você tem que dizer que Arão foi para o inferno, o irmão de Moisés. Por quê? Essa ideia toda foi de quem? Vocês lembram? De Arão. Arão que falou, vamos fazer isso. Ele deu, que coisa que deu na cabeça do líder? Desviar o povo desse jeito, não é? Mas também você se afasta do Senhor, não apenas com imoralidade, idolatria, mas quando você coloca o Senhor à prova. Quando você começa a colocar testes para Deus. Eu sei que alguns ensinam, você tem que colocar Deus à prova, porque a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Mas a Bíblia não está falando para você colocar Deus na parede. Ela está dizendo para você observar como Deus é bom. Prove isso. Experimente como Deus é bom. Assunto liquidado, Deus é bom. Esse assunto está liquidado. Eu não preciso colocar Deus à prova para saber se Ele é bom ou não. Se Deus fosse Deus, Ele não deixaria a gente passar por tudo isso. Os judeus na Segunda Guerra Mundial duvidaram de Deus e muitos hoje são ateus. Porque eles falaram, se Deus ama, não deixaria que os nossos antepassados passassem por Auschwitz, o campo de concentração pior que houve. Deus não é bom. Isso é colocar Deus à prova. Deus é bom, você tendo uma vida fácil ou tendo uma vida difícil.
Se você duvidar da bondade de Deus, você já colocou Deus à prova. E o que Deus fez? Mandou serpentes abrasadoras, venenosas. Picavam as pessoas iam morrer. Mas Deus deu a provisão. Mandou colocar uma estaca lá, uma vara, mas pendurar naquela vara uma serpente fundida em bronze. E levantou aquilo, e todos os que olhassem, Deus falou: olhe para aquilo. Olhando para aquilo, era o soro antiofídico. Eles eram curados daquelas picadas de cobra. Talvez por orgulho alguém fale: não, Deus não é bom, não vou olhar para isso aí não. Então morre. E o Senhor Jesus falou que, lá em João 3, assim como a serpente é levantada, quando Jesus se levantar na cruz, então serão salvos os que olharem para Ele com fé, aqueles que crerem nele. Mas se você duvida da bondade de Deus, você já se desviou. Ou seja, eu já me desviei várias vezes da verdade, do caminho, mas eu tive que correr de volta, me arrependendo, confessando os meus pecados ao Senhor e retornando ao caminho. Você se desvia de Deus quando você reclama. Você já se desviou de Deus? Reclamou, se desviou. Reclamou da comida, se desviou. Reclamou do sustento, se desviou. Reclamou dos irmãos, se desviou. Reclamou da sua casa, da sua família, se desviou. Tudo que Deus te deu, se você reclamar, você já se desviou. Não sei se sobrou alguém aqui nessa manhã. Não murmurem, porque eles foram destruídos pelo exterminador. Não é só o Schwarzenegger que é o exterminador do futuro, não. Esse aqui é o exterminador do passado. Deus exterminou sem piedade, destruiu mesmo, esparramou os cadáveres pelo deserto. A ponto da velha geração, só 2 pessoas entraram. Você já sabe quem, né? Da velha geração, só 2 pessoas entraram na terra prometida. O resto morreu tudo, inclusive Moisés. Se Moisés se desviou, gente, sobra pouca esperança para você, para mim. Nós podemos nos desviar do Senhor. Não está longe, não. Mas também não está longe a recuperação, a restauração. Se hoje você se desvia, hoje mesmo você pode voltar ao Senhor. Essa é a mensagem da palavra do Senhor. Novamente ele fala que é um exemplo isso para nós. Versículo 11, alguém pode ler? Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Nós estamos nos fins dos tempos. Desde quando? Desde o início da igreja. Há 2000 anos atrás a igreja já estava no fim. Porque a qualquer momento veio o arrebatamento. A qualquer momento o Senhor tira a igreja daqui. Então nós estamos sempre no fim. E é assim que você tem que ver a sua vida cristã aqui nesse mundo. Ela está no fim. Eu sou peregrino, logo acaba. Alguém falou uma vez: eu não prego no Velho Testamento. Se você não prega no Velho Testamento, você não prega igual Jesus. Você não prega igual Paulo. E você não prega igual ninguém. Porque eles só tinham o Velho Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento igual você tem. Então nós devemos sim pregar no Velho Testamento, à vontade. A diferença, talvez, um pouco da diferença, é que quando nós pregamos no Antigo Testamento, nós caçamos essas pérolas que apontam para Jesus Cristo. É só isso, é só pregar e fazer as suas aplicações para o dia de hoje, para Cristo Jesus.
Porque a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele disse que essas coisas foram escritas para advertência nossa. Precisamos lembrar disso. Aquela história de Israel lá, cansei. E leia aqui na Bíblia, não assista a novela da Record, não, tá doido? Quer estragar o seu conhecimento bíblico? Não, pega da fonte, da palavra de Deus, pega a versão certa. São advertência para nós. Você acha que não acontece com você, né? Eu também acho isso. Mas eu preciso me arrepender desse pensamento. Pode acontecer comigo. Veja o versículo 12, alguém pode ler? Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Uma coisa é estar de pé, outra coisa é pensar que está de pé. Então todos nós aqui com certeza pensamos que estamos de pé, mas pode ser que nós já estamos nos desviando do Senhor. Outra pessoa melhor do que eu, não é fácil ser melhor do que eu, melhor do que você, é o Asaf. Asaf no Salmo 73 ele disse que por pouco os pés dele se resvalaram. Coitado do Asaf, já tinha resvalado, ele que está pensando que foi por pouco. Ele realmente se desviou do Senhor. Salmo 73, no versículo 17 ele fala, até que o quê? Alguém lembra? Até que entrei no santuário. Até que você se restaure, você seja restaurado, até que você se arrependa, você está caído, você está desviado. Você precisa voltar a essas verdades. Senão você pensa que está de pé. Veja aí para você não cair. Difícil, não é, meus irmãos? Porque todos nós já tentamos ao Senhor. E todos nós fomos tentados a nos desviar do Senhor. Mas saiba, a palavra do Senhor te dá um recurso dizendo que você não é o primeiro, não vai ser o último, e também que não é algo totalmente fora do que aquilo que Deus pode te dar, ou seja, a restauração, a firmeza. Alguém pode ler o versículo 13? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará escape, para que possam suportar. Parece que não tem mais jeito, mas o Senhor vem com seu amor e cuida. Nós tivemos exemplos bem interessantes no Holocausto. Eu li um livro de Elie Wiesel, ou Wiesel, né? Os alemães pronunciam o W com V, né? Apesar do nome, né, parece mulher, mas é homem. O Elie, ele conta do que aconteceu nos campos de concentração e como ele se desviou de qualquer possibilidade de acreditar na bondade de Deus. E ele escreve um livro chamado A Noite. Pesquisem aí e leiam esse livro para você ver. A Noite. Então essa pessoa, ela viu tudo aquilo como noite. Mas eu digo para os irmãos, quando parecia que eles iam morrer de fome, vinha uma nova ração, um pãozinho, uma sopa rala. Você sabe com quantos anos que aquelas pessoas morreram? Claro, os que não foram mortos naquela época, né? Estão morrendo agora. 96, 98, 100 anos. Parece que você não aguenta. E eles suportaram, o físico deles suportou. E essas pessoas, os sobreviventes dão relatos hoje, ou deram, né? Talvez uma das últimas oportunidades para ver essas pessoas foi no filme A Lista de Schindler, quando nos pós-créditos lá,
os sobreviventes vão pegando pedrinha e colocando lá nos túmulos, né? Uma fila de sobreviventes, de pessoas e de familiares também. Ou seja, parece que não vai dar certo. Você tem o exemplo do Elie Wiesel com o livro A Noite. É um livro deprimente, mas é interessante ler. E aí você tem a pessoa que passou na mesma época, nos mesmos lugares praticamente, chamada Corrie ten Boom, uma holandesa que foi para lá também, mas ela já mostra um outro lado da história, com o livro dela que também virou filme, O Refúgio Secreto. O Refúgio Secreto. Então, a Corrie ten Boom, ela mostra como Deus cuidou dela todo esse tempo e deu para suportar. Olha, o Elie Wiesel só escreveu o livro à noite porque ele estava vivo. Só por isso. Mas ele quis escrever para dizer como ele não acredita em Deus, porque Deus não foi bom. Não foi bom, mas permitiu ele viver até o momento, escrever um livro, vender milhões de cópias, mas Deus não é bom. Corrie ten Boom não viu dessa maneira. Então depende da maneira como você vai ver as dificuldades da vida. Como diz aquele ditado, né? O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. A temperatura do sol é a mesma. Algumas pessoas se derretem diante do Senhor e outras pessoas se endurecem. Aconteceu também no deserto, saindo do Egito. Por isso então a palavra do Senhor diz aqui no versículo 13. Eu não me lembro se lemos, mas vamos ler de novo, alguém pode ler? As tentações em sua vida não são diferentes daquela que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Eu posso dizer amém para isso, porque Deus nos dá escapes. Tantas coisas que você pensava que não tinha mais jeito, Deus veio lá com seu amor, indicando alguém, indicando uma situação, te dando um escape daquilo. Deus é maravilhoso. Mas quando você pensa diferente, você já se desviou do Senhor. E o nosso objetivo nessa manhã é trazer os irmãos de volta à palavra. As promessas, a palavra da verdade, a palavra da vida para nós. O Senhor está cuidando de você. Não importa qual a situação que você passe, Deus está cuidando de você. E sempre vai cuidar. Pode falar. Vamos continuar. Vamos seguir. Mas pode falar. Não, mas vamos falar agora. Ele se desviou totalmente. Se desviou. Até o capítulo 12 é um Salomão desviado. Mas ele Se arrependeu. Se arrependeu. E voltou ao Senhor e disse e deu para nós a receita, como que é a vida. Mas o provérbio, ele não tinha só o acesso à sabedoria, e aí ele perdeu o acesso à sabedoria em Eclesiastes, ou não? Sabedoria era o acesso a Deus, então ele se desviou porque ele não quis Deus em Eclesiastes. Exato, exatamente. Porque a sabedoria era de Deus, ele teve a sabedoria na vida toda, inclusive enquanto desviado, porque ele escreveu Eclesiastes, inclusive mostrando a experiência dele como um desviado, e ainda tinha resquício, tinha um resto de sabedoria ali, mas essa sabedoria, então é isso que o senhor está falando, esse resquício de Deus na nossa vida. Isso. Ele falou, vou ter misericórdia contigo, é isso? Sim, exatamente. Então o crente ele sempre tem a sabedoria do Senhor, inclusive quando ele estiver desviado. Só que imagina se ele estiver restaurado, muito mais, né? Se todo desviado escrever Eclesiastes, estão restaurados. Exatamente, porque olhando para o passado, né? Olha como que foi a minha vida, né? Aí ele conta.
Por exemplo, vocês que se desviaram aqui e ali. Quando eu falo desviar, não precisa sair da igreja, não. Dentro da igreja tem vários desviados. Mas se você contar as suas experiências longe da visão de Deus, longe dos princípios de Deus, longe da palavra de Deus, ia sair muita coisa aqui. Bastante coisa aqui que nós íamos aprender uns com os outros. Mas sempre haverá o mas. Eu percebi que eu estava errado. Deus me falou que eu estava errado, mas eu voltei. Então esse mas é uma bênção, né? Então é assim que Paulo falou, que é fácil se desviar do Senhor através da imoralidade, através da idolatria. E o que ele fala a partir do versículo 14, nós já estudamos aqui, sobre as festas idólatras. Ele vai falando para fugir da idolatria, porque se a gente toma a ceia do Senhor, que é o cálice da bênção, por que a gente vai viver no outro caminho? Alguém perguntou para mim assim, mas se eu me batizo, tomo ceia, eu posso ainda fazer isso? Eu falei, você pode fazer o que você quiser, só que também você tem a responsabilidade diante de Deus. E eu não quero estar nesse meio. Você resolve com Deus. Então é assim, se os irmãos acham que está tudo bem no mundo e tomar a ceia do Senhor, é entre você e Deus. Eu não vou pedir para ninguém, quando chegar no fulano de tal, dá uma desviada, tá? Porque ele está desviado de Deus. Eu não sou Deus. Cada um toma, e se tomar desse jeito, está tomando o que para si? A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, está tomando juízo para si. Não sou eu que estou aplicando juízo em ninguém. Então você faz as contas do que é andar com o Senhor, porque tomar a ceia do Senhor em pecado é juízo contra a sua própria vida. E ele vai falando aqui que participar dessas festas, aí eu mencionei algumas, e aqui a gente não faz lista de regra também, mas mencionei festa do peão, por causa da santa lá, é uma cultuação, é um culto. Falei da quermesse, toda quermesse. Falei que eu gosto de paçoca, falei que eu gosto de maçã do amor, falei várias coisas, pipoca também gosto, mas ali não é o lugar, porque ali é uma festa idólatra, todo mundo sabe disso. Mas não é só você que não sabe, todo mundo sabia que era a festa de São João, de São Pedro. Falamos também, nem lembro mais o que falamos, mas de festa, Halloween, mas Halloween é bobeira, bobagem, nem é do Brasil, a gente nem sabe o que significa aquilo, né? Um monte de bruxinho lá. Mas nós somos permeados no Brasil com várias festas inocentes, que a gente joga os nossos filhos para lá também, mas é idolatria. Não fica bem, mas é com você e Deus. Versículo 22 ele fala: ou provocaremos zelos no Senhor, somos acaso mais fortes do que Ele? Se você quiser fazer essas coisas, pode. Se você tiver força para fazer isso, se você for mais forte do que Deus, porque Deus cobra. Da igreja ele cobra também. Quer dizer que vai matar 23 mil pessoas na igreja? Tem pessoas que morrem, várias pessoas morrem, né? Mas tem pessoas que morrem por causa de pecado. Quem é? Fala aí para mim, não sei. Mas é muito claro que há no meio de vós, não poucos, há no meio de vós alguns que estão fracos fisicamente, doentes, e não poucos os que dormem. Eu dormi essa noite, mas não é esse sono não, morre, tem crentes que morrem. Deus tira a vida de alguns por causa do pecado. Nós vamos ser participantes do altar dos incrédulos? De jeito nenhum. Isso aí seria tentar o Senhor. E ele fala que nós temos certas liberdades, mas nós não devemos abusar dessa liberdade.
mas que nós precisamos buscar o interesse dos outros crentes. Então no versículo, então a consciência também, né? Se você contaminar a sua mente com coisas mundanas que... Meus irmãos, deixa eu abrir o jogo assim com vocês. Uma coisa é se assistir um show de um cantor. Não estou falando que é para você ir. Uma coisa é você ir numa conferência, inclusive de ateu. São coisas que você decide se está certo ou não, mas essas coisas em si não têm um aspecto religioso, é isso que eu estou falando. Você ir numa quermesse, numa festa junina, numa festa de peão e algumas outras coisas que não estou lembrado, essas coisas têm a conotação direta com a religião, conotação direta com a idolatria. Agora, assistir um show aí de algum cantor, necessariamente não. Ah, mas ele é incrédulo. Ah, então você nem pode comprar pão na padaria. Não é? A questão é a sua participação na religião, na idolatria. E o apóstolo Paulo fala no versículo 30, se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado, envergonhado, não é? Por causa daquilo que dou graças. Eu vou tomar a ceia do Senhor, mas estou vivendo uma vida paralela, uma vida idólatra. Então não combina eu tomar a ceia do Senhor. Versículo 31, alguém pode ler? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Para a glória de Deus. As suas crianças podem vir na escola dominical, aprender as histórias bíblicas e dar glória a Deus, não podem? Será que as suas crianças podem ir numa festa junina, ir lá na festa junina, vestido de caipirinha bonitinha, podem dar glórias a Deus? Eu acho difícil isso poder acontecer. Ah não, mas lá no meu coração estou dando glória a Deus. Mas você está no terreno da idolatria. Aquilo é feito para dar glórias aos deuses, não glórias a Deus, mas é com cada pessoa. Versículo 32, ele fala dessa consciência que te afasta de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E o apóstolo Paulo dá o exemplo dele. A gente encerra aqui com o versículo 33. Alguém pode ler? Aliás, o versículo 1 deveria ser o versículo 34. Alguém pode ler esses dois versículos? Façam como eu, procuram agradar a todos em tudo. O que eu faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos para que sejam salvos. Pode ler? Isso. Sejam então meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Deus abençoe os irmãos, que ninguém se desvie e se desviarem, se afastarem do Senhor, é facinho voltar. É só se arrepender, confessar e voltar às mesmas práticas. Mas a imoralidade, a idolatria e a consciência manchada, elas te afastam de Deus. Vamos orar? Tem mais uma música? Tem? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos mais uma vez porque a Tua Palavra nos orienta contra a imoralidade, a idolatria, a consciência manchada. Pedimos a Deus que nós não nos afastemos do Senhor, mas busquemos o socorro em ocasião oportuna de todas as dificuldades da vida. Agradecemos a Deus porque a Tua Palavra é um exemplo para nós e toda a Tua Palavra serve de advertência. Agradecemos muito por isso, em nome de Jesus. Amém.